Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos
e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu prece e súplica, com forte clamor e lágrimas, àqueles que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido. Por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. Por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve
Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, quem te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno, forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, quem te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? E eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é de mim que procurais, se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se eu falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico,
Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu.
Então José veio para tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveu-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a Ó vós, Senhor. Então hoje nós damos continuidade ao tríduo pascal. Então ontem nós iniciamos a celebração na quinta-feira e ela vai até amanhã. É uma única celebração em 3 dias, onde nós vamos vivendo, ontem a última ceia, hoje a paixão do Senhor, amanhã a ressurreição. Então a igreja nos traz hoje textos que desde o início da igreja foram reconhecidos como textos que falam do Messias, mas aqui o Messias como o servo sofredor. Isaías escreve 4 poemas, podemos dizer assim, 4 cantos do servo sofredor. Então hoje a gente lia, na primeira leitura, o 4º canto, que se encaixa perfeitamente. Se você ainda não viu, assista o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, e ali você vai entender como se encaixa perfeitamente aqui. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito romantizada da paixão de Cristo. Cristo bonitinho, mas quem assistiu o filme fala que fica chocado na hora da flagelação, mas realmente em estudos que foram feitos, inclusive no sudário, confirmam que a flagelação de Jesus foi violentíssima. Violentíssima. Mas nós vemos também aqui esse texto que diz: tão desfigurado ele estava que não parecia ser um humano ou ter aspecto humano. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. E o texto continua, e aqui sim nós entendemos. Humanamente, nós vamos dizer que Jesus foi um derrotado. Se nós olhássemos só com os olhos humanos, nós diríamos que ele realmente, a cruz, derrotou Jesus. Porque ele acabou sendo condenado. Mas olha o que diz Isaías nesse texto. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, um golpeado por Deus e humilhado. Então muitos olhavam e falavam: aí, cadê o Deus que ele proclamava? Cadê o Deus? Olha, Deus não veio em socorro dele, ele ficou humilhado. Mas o texto continua: mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Então esse texto vem exatamente lembrar que é pela paixão do Senhor que nós vamos ser salvos. É através da humilhação do Senhor, do servo do Senhor, é que vai vir a nossa glorificação. Tanto é que João chama o momento da cruz da glorificação de Jesus. E no filme, eu volto a fazer referência no filme porque ele é muito interessante. No momento em que Jesus morre na cruz, você vê a derrota de Satanás. E no momento em que Jesus está sendo flagelado, ele passa todo, vamos dizer, orgulhoso, dizendo: te derrotei, Nazareno. Mas ele não sabia
que a derrota dele estava começando naquele momento, com a primeira gota de sangue de Jesus que caiu naquele chão da Terra Santa hoje, começava ali a nossa libertação. Aliás, desde o momento que ele se encarnou, mas o sangue dele derramado nesta terra transformou o mundo todo. E aí o texto continua: o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que as tosquiam, ele não abriu a boca. Então nós vemos o Evangelho de João hoje, é um evangelho longo, mas que vem exatamente, você nota que este trecho de Isaías se encaixa perfeitamente no Evangelho de João. E eu quero tomar aqui algumas coisas. Quando nós lemos o Evangelho de São João, principalmente o Evangelho de São João, é o evangelho chamado mais teológico. Então tudo aquilo que João escreve, nós precisamos mergulhar naquelas palavras, porque atrás das palavras ali estão um ensinamento teológico profundo. Então começa dizendo aqui, ele não fala que Jesus estava no Getsêmani, nem que estava no Horto das Oliveiras, ele diz que Jesus estava num jardim. E o que me lembra quando eu falo de jardim, gente? Gênesis. Onde é que Adão perde a salvação? No jardim do Éden. E onde é que, portanto, ele é vencido por Satanás, os nossos pais, aqui simbolizado por Adão, é vencido por Satanás lá no jardim. E onde é que Jesus vence Satanás? No jardim. Então essa referência dele não colocar, ele não coloca propositalmente que era o Monte das Oliveiras, que era o Getsêmani. Ele coloca que era um jardim. Porque ali o Senhor, o filme começa, como eu disse, eu vou fazer muita referência ao filme, na tentação, exatamente no momento em que Jesus está orando e suando sangue. João não traz essa situação, é São Lucas que traz, e é interessante porque São Lucas é médico. Embora São Lucas não foi apóstolo, ele foi evangelista, não foi apóstolo, ele traz esta situação que Jesus passa, que é rara, chamada hematidrose, o suar sangue. A pessoa só sua sangue, qualquer pessoa pode suar sangue. Se ela entrar num estado de angústia muito profundo, há uma dilatação tão grande dos vasos sanguíneos, que aqueles vasos menores que nós temos se rompem, e a pessoa começa a literalmente suar sangue. Então Jesus entra numa angústia tão profunda, sabendo tudo o que ele ia viver. Gente, vamos falar a verdade, tem dia que você tem uma dor de cabeça, você fica quase, não sabe nem o que faz. Imagina você pensar, o Senhor sabia o que ele ia passar, tanto é que ele pede ao Pai: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Então, o Senhor entra nesse estado de angústia tão profundo, que ele vai sofrer esse fenômeno da hematidrose. Como eu disse para vocês, João, esse é o momento da glória, é a hora em que Jesus vai vencer o pecado. Então chega Judas, a figura de Judas, que nos sinóticos Judas dá o beijo no Senhor. João não traz esse detalhe. João diz que simplesmente Judas chega ali com aqueles homens e eles fazem uma pergunta, aliás, Jesus pergunta: a quem procurais? E eles respondem: a Jesus, o Nazareno. Como eu disse para vocês, João é muito teológico e Jesus responde: sou eu. E aí quando Jesus diz sou eu, vai dizer que esses homens recuam e caem por terra. Eu já tive a oportunidade de explicar, é que no português a tradução a gente tem que traduzir como sou eu. Mas a tradução mesma é eu sou. Eu sou, gente, é o nome de Deus. É o nome que Deus se revela lá para Moisés. Quando Moisés, em Êxodo, pergunta: Senhor, o Senhor está me mandando libertar o seu povo, mas eu não sei nem o nome do Senhor, e quando me perguntarem, como é que chama esse Deus? Aí ele fala: você vai dizer, eu sou, te enviou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então aqui, quando Jesus está dizendo, eu sou, ele proclama a sua divindade. E aí nós vamos correndo,
passando, nós vamos dizendo que Jesus vai de Anás, que era sogro de Caifás, aí vai para a casa de Caifás, depois vai para o pretório, o palácio do governador Pôncio Pilatos, e ali não entram. Por que eles não entram? Porque Pilatos era pagão, e se eles entrassem ali, os judeus entrassem no palácio, eles não podiam comer a Páscoa, eles se tornavam impuros. Então Pilatos sai para falar com eles. E aí começa aquele diálogo que a gente conhece bem, eles tentando incriminar Jesus e Pilatos tentando libertar, porque o romano tinha lá os seus defeitos, mas eles eram muito justos, e ele percebeu que Jesus não tinha feito nada. Só que ao mesmo tempo Pilatos não foi corajoso o suficiente para enfrentar o povo, porque o povo podia criar um motim. Então ele acaba cedendo naquela ideia, bom, é melhor um só morrer do que ter que matar um monte de gente. Lembremos que é o mesmo povo que no domingo estavam gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, que Jesus entrava em Jerusalém glorioso. Menos de uma semana depois o povo estava gritando, crucifica-o, fora. E aqui nós vamos continuando, e aí eu vou dar um salto aqui, e nós vamos lá ao Gólgota, no Calvário. Quando chega ali, diz São João que Jesus, por volta do meio-dia, inicia a crucificação de Jesus, aliás, o julgamento de Jesus. E é nesse horário que a Páscoa judaica imola, na Páscoa judaica, ao meio-dia, imola o cordeiro. Então João não traz esse detalhe que é meio-dia para enfeitar o texto, não. É para dizer, olha, é a hora que o cordeiro é imolado. Então Jesus, ao meio-dia, é condenado à morte, e aí ele vai para o Calvário. Chegando lá, Jesus, nós conhecemos toda a história, vai ser crucificado. Mas o que chama a atenção, aqui no texto, é porque Jesus tem uma placa. Volta ao filme do Mel Gibson. Você vai notar que aquele que a gente chama de mau ladrão, e depois bom ladrão, que a gente diz assim, bom ladrão virou um santo, São Dimas. O mau ladrão começa a dizer para Jesus, olha, mas se você é poderoso, tira a gente daqui. Se você notar no filme, ele tem uma taça pendurada na cruz dele. O outro tem no pescoço um pequeno saco pendurado ali. Era símbolo do crime que eles cometeram. Um porque derramou sangue, então aquela taça, o outro porque roubou. Jesus não fez crime nenhum, então colocaram uma placa. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Esse é o crime dele, ser rei dos judeus. Que nós popularmente vimos na placa escrito INRI, que é o início das palavras em latim. Iesus, Nazarenos, Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas São João nos traz aqui um detalhe interessante. Ele diz que a placa estava escrita em 3 línguas: latim, hebraico e grego. Por quê? E aqui nós vamos entender que João traz aqui uma proclamação. Basicamente, João está dizendo que o mundo inteiro proclama que Jesus é rei. O hebraico representa a língua da religião. O latim representa a língua da política, porque era a língua dos dominadores ali, que eram os romanos. E por fim, a língua grega, que representava a cultura. Então, em outras palavras, João está querendo dizer, olha, a religião, a política e a cultura do mundo inteiro reconhece que Jesus é rei. O grego era o que hoje o inglês é. Você quer escrever uma coisa para que todo mundo tenha possibilidade de ler, você escreve em inglês. Muitas pessoas conseguem ler. Era o grego naquela época. Então João traz esse detalhe que é muito importante. E aí nós vemos um fato muito interessante.
A presença de Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz, junto com Madalena, junto com Maria, esposa de Cleofas, e também João Evangelista, que é o que depois ele vai dizer que ele testemunha tudo isso. E é interessante, aqui é um dos momentos que nós vemos que Maria não tinha mais filhos, porque segundo a cultura judaica, a mulher não podia ficar sozinha. Então, se o marido morresse, a obrigação de cuidar da mãe era do filho mais velho. E assim, se o filho mais velho morresse, o do meio, e o do meio mais novo. E se esta mulher perdesse o filho mais novo, ela tinha que ser passada ao cuidado de um amigo. Mas ela não podia ficar sozinha. Jesus, naquele momento, cheio de dor, coroado de espinho, praticamente cego. Não sei se você sabe, Jesus morre praticamente cego, por causa das vezes que ele caiu com o patíbulo. Jesus não leva a cruz inteira, ele leva só essa parte que é horizontal, a parte vertical ele não leva. Então Jesus ia carregando, e cada vez que ele cai, as 3 vezes que ele cai, que nos narra a Via Crucis, a Via Sacra, ele cai com o rosto por terra. E cada vez que ele cai com o rosto por terra, não era simplesmente uma coroa, gente, era um capacete de espinhos. Então eles bateram com aquela vara na cabeça de Jesus para que a coroa entrasse profundamente. Segundo alguns estudos, um dos espinhos furam o olho de Jesus. Então o Senhor praticamente morre quase cego. Morre por asfixia, eu já expliquei isso, que o crucificado, se você ficar com o braço assim, você vai notar, desculpa, eu vou fazer isso, que é difícil você respirar. Então, para você respirar, você precisa subir. Só que o jeito que Jesus foi crucificado não permitia que ele fizesse isso. A crucificação de Jesus não foi na mão, foi nesse espaço que há aqui. Há um espaço, se você apertar, você vai sentir aqui. Há um espaço, aqui foram colocados os pregos. E na mesma coisa nos pés. Há um espaço ali, então eles colocavam um pé sobre o outro, e ali e eram pregos grandes. Entre os nervos. Então qualquer movimento que você fizesse dava choque. Então Jesus, para respirar, ao fazer isso daqui para respirar, ele sentia choque nos nervos. Então, a dificuldade também para respirar. Então, quando o Senhor está ali no seu maior momento de dor, por que ele se preocupa em entregar a mãe para o discípulo que ele mais amava? Porque ela não tinha mais ninguém. Se ela tivesse outros filhos, Jesus não precisaria se preocupar com isso. Por isso que Jesus diz para ela, mulher, que era uma forma que algumas pessoas, talvez para nós hoje é estranho, mas naquela época não se falava senhora. Tanto é que Jesus olha para a pecadora e fala, mulher, ninguém te condenou? Ou seja, senhora, ninguém te condenou? Então mulher aqui era uma forma usada no grego para se dizer senhora. Então ele diz aqui, senhora, eis este é o teu filho. Ou seja, a partir de agora esse é o teu filho. E olha para o discípulo que amava e diz, esta é a tua mãe. E diz o texto que daquela hora em diante o discípulo acolheu Maria consigo. E é interessante que João não coloca o nome dele aqui. Era uma coisa que eles faziam. O discípulo que Jesus amava. Então, se eu sou um discípulo que sou amado por Jesus, eu acolho Maria na minha vida. Eu não desprezo Maria. Muito pelo contrário, e nós vamos entender por que João coloca isso. Há todo um sentido teológico. E continua. E aí, o Senhor vira e diz, que é o lema do nosso arcebispo, tenho sede. E aí dão vinagre para Jesus. Mas você fala, vinagre? Eu já expliquei, vou explicar sempre. Gente, nós estamos numa região de deserto, ali não tem água. Então, o que é o vinagre? É um vinho de péssima qualidade. Não é o vinagre que a gente usa em cozinha. Naquela época os soldados, por isso o nome soldado vem de soldo, de salário, eles não ganhavam grande salários. Quem é que comprava o vinho bom? Quem tinha muito dinheiro. O soldado recebia pouco, então eles compravam esse vinho de péssima qualidade chamado vinagre. A tradução ao pé da letra é vinho azedo. Não tinha água, então bebia
o vinagre. Então, quando Jesus fala que tem sede, eles dão para Jesus o que eles bebiam, o vinagre. Tá? Então é importante entender isso, que não é o vinagre que a gente usa em cozinha. Mas deve ser uma coisa parecida, pelo gosto, né? Se é um vinho que não é muito bom. E aí, nesse momento, quando eles fazem isso, eles molham essa esponja e levam até a boca do Senhor. E aí Jesus diz, tudo está consumado. No grego está somente, está consumado, está cumprido. Não tem esse tudo. E aí diz o texto de João, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. E aqui eu já expliquei quem ouviu de manhã, mas eu quero voltar. O verbo que é usado por São Lucas e por São Mateus para dizer que o Senhor entrega o Espírito, Lucas, ele usa um termo no sentido de depositar. O Senhor diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, eu deposito o meu Espírito. Mateus, por sua vez, ele usa um verbo que é o sentido de abandonar. O Senhor abandonou na mão do Pai o Espírito. Agora João usa um verbo, que é o verbo no grego paradidomi, que quer dizer entregar, mas em que sentido? Dar, deixar de herança. Então para João, naquele momento, o Senhor dá para a igreja o Espírito Santo. Mas continua, aí o Senhor entrega o Espírito à igreja, e vai acontecer uma coisa interessante. A crucificação, gente, era uma morte muito lenta, muito lenta. A pessoa às vezes chegava a ficar 3, 4 dias crucificado. Era uma morte extremamente lenta, dolorosa. E aí, como eles estavam já na véspera da Páscoa, os judeus pediram que não deixasse os crucificados ali, não podia ficar. Então eles vão para quebrar as pernas. Para quê? Para acelerar o processo, para que eles viessem a morrer mais rapidamente. Mas Jesus estava tão esgotado, já tinha derramado tanto sangue, já estava, como eu disse, praticamente tinha morrido asfixiado, o Senhor já estava morto. Então quando chega diante de Jesus, eles quebram as pernas dos outros dois, e quando chegam diante de Jesus, o soldado percebe que Jesus já está morto, mas para garantir que ele esteja morto, ele enfia a lança no coração de Jesus. E ali diz São João, que naquele momento, o soldado abre o lado de Jesus e sai sangue e água. E João diz, aquele que viu, ou seja, ele, dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Então João testemunha. Mas o que João quer dizer com isso daqui? Nesse momento em que sai sangue e água, então João, na sua teologia, ele diz, nesse momento da crucificação, no momento da glorificação de Jesus, a hora da sua glorificação, Jesus dá à igreja, Maria como mãe, dá o Espírito Santo e dá os sacramentos à sua esposa, através do sangue e água, o batismo e a Eucaristia que jorram do coração de Jesus. E São João da Cruz, São João da Cruz, não São João Crisóstomo, no século IV, ele vai dizer, do lado de Adão, lá do Gênesis, nasce Eva, sua esposa, durante o seu sono. E ele continua, do lado aberto de Cristo, no sono de sua morte, deu a sua esposa, a igreja, os sacramentos. Então hoje, a igreja celebra com a morte do Senhor a nossa libertação, celebra com a morte do Senhor, é o único dia, com a morte do Senhor, a nossa vitória. É o único dia em que a igreja não consagra a Eucaristia. As Eucaristias que vamos consumir hoje foram consagradas ontem, porque o Senhor está morto. Então a igreja, ela vive amanhã, o sábado, o dia todo, junto ao túmulo de Cristo, para que à noite a igreja prorrompa no grande grito de louvor e adoração a Deus pela ressurreição do Senhor. Então hoje a igreja celebra a morte do Senhor, mas a morte que nos traz a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos passar agora a chamada oração universal. Então eu peço a vocês que permaneçam de pé durante todo o tempo da oração. Nós vamos rezar por várias situações. Então que você permaneça de pé durante toda a oração. Obrigado. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, por sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velais sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso arcebispo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocados pela pandemia do coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Deus eterno e todo-poderoso, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Nós vamos passar agora para aquela parte que nós conhecemos como adoração à cruz. Então permaneçamos todos de pé e o padre vai depois indicando o que vamos fazer conforme o rito. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Devido à pandemia, nós não podemos proceder ao beijo da cruz que normalmente nós fazemos. Então, como é que nós vamos fazer? O padre, depois, no momento oportuno, vai beijar a cruz, somente o padre. Então, te convido, você que pode, a se ajoelhar agora em um instante de silêncio. Se você não puder, permaneça em pé, mas incline a sua cabeça. Façamos um momento de silêncio e depois o ministério vai cantar.
em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Então agora nós podemos nos sentar um minutinho, enquanto o Padre vai preparando aqui o altar, para que nós possamos também receber a Eucaristia. Eu peço ao ministério que vá solando, tá certo? Enquanto nós nos preparamos aqui, e o Padre vai buscar o Santíssimo Sacramento. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, como você já está acostumado, quem for comungar permaneça em pé, as outras pessoas se sentem. Nós vamos passar com o álcool e logo em seguida o padre ou o ministro vai até você. Lembre-se, a melhor forma de comungar, sempre mão esquerda, mão direita embaixo. O padre ou o ministro coloca ali a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, e você responde amém. E a hora que o padre sair de perto, ou o ministro, você retira a sua máscara, comunga, e imediatamente volte a máscara no lugar. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai e comer meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei e tomai é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado, por vós o perdão, por todos os pecados. Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai é meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente sentar só um minutinho, só para a gente dar os recadinhos. Quem deu o nome na lista hoje não precisa dar o nome para amanhã e nem domingo. A não ser que você não possa, aí você entre em contato no telefone da paróquia e peça para retirar o nome da lista. Senão já está automático para amanhã, às 19 horas, que é a vigília pascal, e depois no domingo, às 19 horas também, que é a missa do domingo da Páscoa. Tá? Então você já está, vamos dizer, automaticamente na lista. Só se acontecer alguma coisa, você me fale para que eu possa retirar. Nós vamos depois, para aqueles que estão nos seguindo pelo YouTube, nós vamos deixar uns 10 minutinhos aqui filmando o Senhor aqui, o Senhor no crucifixo, como nós chamamos geralmente o crucificado, então o Senhor crucificado, para você que está em casa, queira fazer sua oração também. Então, por uns 10 minutos, você que está aqui também, se quiser permanecer depois rezar, não há problema nenhum. A única coisa que nós pedimos é que realmente não toque pela situação da pandemia, não beije, tá certo? Por causa desta situação, que se assim Deus nos permitir, o ano que vem estaremos mais tranquilos. Então, que a gente pede isso, mas não há problema nenhum que você permaneça em oração. Então, hoje nós encerramos esse momento da celebração, não com uma bênção, mas com uma oração sobre o povo, e o padre se retira em silêncio, e que nós também possamos sair em silêncio, então evitar a conversa dentro da igreja, tá certo? Então fiquemos de pé. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.